Polícia resgata menino de 4 anos levado por assaltantes em carro roubado no Rio de Janeiro. A acusação junta foto de Lula com sócio de construtora no sítio de Atibaia a processo contra o ex-presidente. O Instituto Lula é reaberto após tribunal cassar decisão de juiz federal. Suspeito de obstrução de justiça, presidente americano Donald Trump reclama que é o político mais injustiçado da história. Has been treated worse. Or more unfairly. Soldado americano condenado por divulgar documentos secretos deixa a prisão. País sedentário. 60% dos brasileiros não praticam nenhum esporte ou atividade física, segundo o IBGE. Adriano de Souza, o mineirinho, vence a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf. Exposição no Rio de Janeiro mostra a história e a evolução do biquíni. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa hoje com uma história dramática. Uma mãe teve o filho de 4 anos levado por assaltantes no Rio de Janeiro. Os criminosos roubaram o carro com a criança dentro. Um policial militar foi morto durante um assalto em São Paulo. De folga, o PM iria fazer compras com a namorada e uma amiga na feirinha da madrugada. Os criminosos perceberam que ele estava armado. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu 34 integrantes de quadrilhas que aterrorizavam o interior do estado. Durante assaltos a bancos, os criminosos usavam moradores como escudo humano. Veja agora outras notícias pelo Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o poder público pode confiscar o bem de um traficante de drogas, mesmo que esse bem não tenha sido usado para o cometimento de crime. O critério para confisco é o uso do bem no momento do flagrante ou a compra com dinheiro vindo da venda de drogas. A decisão deverá ser seguida pelas demais instâncias. Alugar a própria casa por temporada virou uma alternativa de renda extra. Pela internet é possível pôr o imóvel no mercado, mas essa facilidade tem incomodado alguns moradores. Mergulhado na mais profunda crise desde o início do seu governo, o presidente americano Donald Trump disse hoje que está sendo tratado de uma maneira injusta. Há pouco, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou um conselho especial para investigar a interferência russa nas eleições americanas. Já o Congresso americano quer que o FBI entregue os documentos com as conversas do ex-diretor da agência com Donald Trump. Documentos apresentados pelos procuradores da Operação Lava Jato podem provar que o ex-presidente Lula se reunia com diretores da Petrobras, ao contrário do que ele disse ao juiz Sérgio Moro. Uma foto de Lula no sítio em Atibaia foi anexada ao processo sobre recebimento de vantagens indevidas da construtora OAS. A defesa de Lula diz que a foto anexada ao processo mostra apenas que Léo Pinheiro esteve em um sítio que não pertence ao ex-presidente e que o uso dela no processo é despropositada, bem como as suposições feitas. O advogado de Lula afirma ainda que a foto integra um relatório parcial sobre uma investigação não concluída e que o ex-presidente não teve conhecimento ou participação em qualquer ato ilegal praticado no âmbito da Petrobras, nem recebeu a propriedade do apartamento em Guarujá. A defesa de José Carlos Bonlai informou que ele já prestou os devidos esclarecimentos sobre o assunto e que não tem nenhuma relação com obras eventualmente realizadas por empreiteiras no sítio em Atibaia. A Odebrecht informou que está colaborando com a Justiça, que já reconheceu seus erros e assinou o acordo de leniência com autoridades do Brasil, Estados Unidos, Suíça e República Dominicana. A OAS não quis se manifestar. A ex-presidente Dilma Rousseff não foi localizada para comentar o assunto. As atividades do Instituto Lula foram retomadas hoje por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. As grandes empresas de tecnologia são apenas uma parte da história bem-sucedida da economia sul-coreana. As startups têm um papel importante nas inovações. É delas que saem, por exemplo, um cachorro-robô que pode ser usado para fazer entregas e até mesmo um cozinheiro do futuro que prepara os pratos e depois deixa tudo limpinho depois. Quem mostra tudo isso são os repórteres Marcelo Torres e Claudenir Puga. As maravilhas do capitalismo, né?
E daqui a pouco o ministro da Educação diz que é contra a terceirização de professores. Mineirinho é campeão da etapa brasileira do Mundial de Surf. A gente volta já já. Segundo o jornal O Globo, os donos da JBS disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. O repórter Daniel Adjuto tem os detalhes. Daniel, boa noite. Obrigada, Daniel. E ainda sem votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara, o governo atua nos bastidores para tentar convencer mais deputados. O problema é que as concessões bilionárias feitas até agora podem diminuir a economia prevista com esse projeto. E as pressões continuam. Hoje, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que é a favor da aposentadoria especial para professores e contra a terceirização de docentes. A lei da terceirização, recém-sancionada pelo presidente Michel Temer, divide a opinião dos especialistas quanto à proteção do trabalhador. No encontro com empresários e investidores nos Estados Unidos, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, defenderam a privatização dos serviços básicos, como transporte, para a geração de renda e empregos. Foi libertado hoje o militar transgênero Chelsea Manning, condenado por vazar documentos confidenciais dos Estados Unidos para o site Wikileaks. Começou hoje no Rio de Janeiro uma exposição que conta a história e a evolução do biquíni. O traje de banho que foi inventado lá fora e aperfeiçoado aqui no Brasil. E veja a seguir, mais de 60% dos brasileiros não fazem nenhuma atividade física. 2 dos mais queridos personagens infantis aparecem juntos em uma nova animação da Turma da Mônica. A gente volta já já.